Olá, está começando mais um De Frente com a Lei especial aqui na 31ª Festa da Uva de Caxias do Sul. E aqui, dando sequência aos entrevistados no estande do Legislativo Caxiense, recebemos os vereadores Gustavo Toigo e Jaison Barbosa, ambos do PDT. Vamos aqui então continuar nesse bate-papo, ouvindo nossas autoridades sobre o contexto do Legislativo na Festa da Uva. Vereador Toigo, é um prazer tê-lo conosco. Olá, Fábio, cumprimento o meu colega vereador Jaison Barbosa com muita alegria. Eu queria desde já agradecer o convite de estar participando aqui no Parque da Festa da Uva, deste programa de TV, e também cumprimentar toda a direção da casa, a mesa diretora, por ter tido essa ideia maravilhosa de novamente instalar aqui um belo estande para receber a nossa comunidade. Vereador Jaison, prazer tê-lo conosco. Privilégio estar junto com o vereador Toigo, membro, vereador experiente da nossa bancada trabalhista, e estar aqui com um jornalista que várias vezes elogiamos, Fábio, pelo trabalho sério que é feito pelos nossos jornalistas, pelo setor de comunicação da Câmara Vereadora de Caxias. E esse instante é a demonstração disso. Fiquei muito feliz no domingo, primeiro domingo da festa, que estive aqui representando a Câmara durante o dia todo, cumprimentando os visitantes, porque realmente, vereador Toigo, esse stand ele está receptivo, acolhedor, que é a referência principal da nossa festa. O vereador Jaison está participando de um rodízio aí e outros vereadores no stand com os servidores também. Há esse esforço no sentido de atender a comunidade, distribuir material e interagir para que as pessoas tenham noção do próprio Poder Legislativo, de como é que funciona, muitos ainda não conhecem. E a propósito disso, para a edição deste ano, foi reproduzido um painel com a fachada da Câmara, lá da Alfredo Chaves, aqui na entrada do estande. Nós estamos aqui no estúdio anexo com o vitrô, e ali na frente a entrada da Câmara reproduzida. É a 6ª edição consecutiva que o Legislativo Caxiense tem a sua sede, digamos assim, no centro de eventos, aqui no mezanino dos pavilhões da Festa da Uva. Como é que vocês têm avaliado esse cenário? Eu tenho provocado muitos vereadores do ponto de vista político e econômico, que o cenário é de crise e a Festa da Uva tenta fazer frente a esse contexto e as próprias alterações que esta edição promoveu. Para alguns, uns concordam, outros querem mais melhorias. Como é que vocês estão percebendo esse cenário? Olha, Fábio, colega Jaison, eu entendo que, em primeiro lugar, a Câmara Municipal, esse órgão que está próximo da nossa comunidade, porque lá funcionam os gabinetes dos vereadores, toda uma estrutura administrativa que está muito próximo da nossa população. Ou seja, quando a população tem uma dificuldade, ela não vai a Porto Alegre nem a Brasília, ela vai procurar os seus vereadores. Claro. Ela tem essa aproximação e sabe que o vereador é um parlamentar que está ao lado do povo. E foi, assim, elogiável essa atitude da Câmara Municipal de se instalar aqui e reproduzir a sua fachada, porque tem tudo a ver com a Festa da Uva. Quando concebemos o prédio do Legislativo, nós plantamos videiras nas duas fachadas, a frontal e a da parte de trás, por questões térmicas, questões ambientais e a questão de reproduzir também a planta fruto de Caxias do Sul, que é a uva. Então, está de parabéns toda a organização que teve essa brilhante ideia de instalar aqui um estúdio maravilhoso da TV Câmara, reproduzindo este que é um prédio ícone, monumental em nossa cidade. Hoje o Legislativo ele é visitado também não só pela importância que tem, mas também pela sua fachada de edificação. Com relação à crise que vivemos no país, eu tenho uma ideia, que nós precisamos sim controlar, estarmos muito atentos, ter a probidade. Eu fui presidente do Legislativo e nós tivemos sempre esse entendimento que os recursos públicos devem ser aplicados de maneira a atender aquilo que o Legislativo faz, mas nós não podemos deixar também de celebrar a maior festa que nós temos no município. E quando nós celebramos a maior festa, porque a comunidade caxiense nos ajuda a executar essa festa. Muitos voluntários, muitas pessoas que têm capacidade se doam para que a festa aconteça. Temos patrocinadores, inclusive, que há muito tempo acreditam na força, no braço trabalhador da comunidade caxiense e também aporta recursos para que a festa aconteça e se celebre aquilo que é muito importante na nossa cidade, que é o trabalho. Através do trabalho realizamos
o que é hoje essa pujança em Caxias do Sul. Vereador Jaison, o senhor já foi secretário de Turismo, já participou desse contexto de elaboração da festa, de gerenciamento. Como é que o senhor tem verificado? O vereador Toigo acaba de citar aqui uma informação bastante destacada ao longo da festa, que é o alto volume de patrocinadores. Houve até, do ponto de vista dos expositores, fila de espera, continua ainda, 460 expositores. Então a festa, do ponto de vista de vendas e de atração de público, vem batendo recordes, inclusive até nos primeiros dias de festa superou a edição anterior. Como é que o senhor tem verificado do ponto de vista da gestão da festa e tem algumas divergências, concorda? Como é que está a sua avaliação nesse sentido? O povo caxiense é um povo que ajuda a transformar Caxias do Sul sempre com muita superação. Porque é um povo oriundo de imigrações e ao mesmo tempo de migrações. Então é um povo que acredita, que tem fé, que busca através da força do trabalho a construção. Não é por acaso que nós temos grandes empresas hoje brasileiras que também estão a nível global. Uma delas Marco Polo, outra Randon, uma empresa que eu trabalhei muitos anos, a empresa A Guerra, que vive uma crise. Agora, crise econômica, a economia, quando tu tem crises, tu também tem, com certeza, em outro momento, melhorias, avanços, e Caxias do Sul sempre aproveita para criar. Um exemplo é a Agrária. A Agrária acabou de fazer belíssimas parcerias. E não pode ser diferente. A economia em Caxias do Sul, num momento de crise na área turística, que é o mês de janeiro e fevereiro, porque nós não temos aqui o mar ao nosso lado, que é uma moleza no setor turístico ter o mar ao lado. Claro. Moleza entre aspas, né? Porque vem a capacidade organizacional. Então, na crise você vai verificar mesmo se o país está ou estava organizado, se o Estado está ou estava organizado e se o município está ou estava organizado. Nós percebemos, em relação à festa, a demonstração dessa capacidade organizacional pela Câmara de Vereadores, que mesmo no ano de crise faz um belíssimo estande, acolhedor. Claro que aqui tem dinheiro público, recursos públicos, mas também tem um acolhimento ao público. E essa demanda, ela é imprescindível para uma casa do povo. A fiscalização, nós recebemos um retorno quando você percebe que 4 milhões para a festa da uva é colocado pelo poder público, pelo executivo, pela prefeitura municipal, e consegue a festa da uva, numa perspectiva de 14 milhões, ela consegue arrecadar 17 milhões. Em patrocínios. Somando, então, são 13 milhões, vereador Toigo, arrecadados. Isso demonstra uma competência imensa, não só do presidente da festa, querido amigo e nosso correligionário, vereador Toigo, nos honra muito, o amigo que já foi vereador também. O Edson Nespo. O Edson Nespo, ele já foi vereador da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Então, ele sabe valorizar e sabe a importância do legislativo caxiense. E o vereador Toigo iniciou falando dos aspectos arquitetônicos do painel, que tem lá uma vinheta que forma a possibilidade durante o inverno e o verão, acolhe o sol ou não. Então, demonstra o carinho da Câmara de Vereadores com a cultura raiz de Caxias do Sul. E eu tenho certeza que tanto o desfile, tanto o público, que tudo vem surpreendendo. Eu, particularmente, quero deixar aqui uma dúvida. Nós tivemos, vereador Toigo, na Festa da Uva, que o senhor elogiou para mim pessoalmente, na magia e na estação do abraço, as notas de hospitalidade, como diretor de hospitalidade, acima de 9. Eu espero, com muita ansiedade e na certeza que nós teremos também na atual diretoria de hospitalidade, acima de 9, porque está acolhendo maravilhosamente nossos visitantes. Aproveitando essas atrações, como é que tem sido o envolvimento de vocês com a própria festa? Nós temos aí 8 desfiles com o curso alegórico previstos ao longo da festa, alguns já aconteceram, obviamente,
E há essa novidade. Depois de muitos anos na rua Sinimbu, culminando com o ponto ali da Praça Dante Alighieri com a igreja ao fundo, os desfiles passaram para a Rua Plácido de Castro. Como é que foi a primeira impressão de vocês dessa alteração e o que vocês têm escutado também aí transitando pelos próprios pavilhões, ouvindo a comunidade? Olha, na verdade, Fábio, o mundo muda e com isso também a cultura do povo ela vai se acomodando de uma maneira em que precisa se tomar decisões. E, na verdade, muitos aspectos técnicos e outros tantos de logística levaram em consideração para que se fosse realizado hoje o desfile cênico musical, porque não é mais apenas um desfile de carros alegóricos, claro, mas toda uma orquestra, um coro municipal, um espetáculo muito bonito e abrangente que realmente chama o turista, chama o cidadão caxiense a participar. E ali nós temos um fator, inclusive o vereador Jaison, meu colega, está tocando muito a contento a questão, e também é mérito de nós vereadores, né, a questão da Maesa, da metalúrgica Abraão. Ou seja, ela está ali costeando a Plaza de Castro como um monumento do trabalho do caxiense. O senhor se refere ao processo de tombamento, que tem uma comissão temporária especial da Câmara, que o vereador Jaison vem presidindo ao longo dos anos. Então, o que acontece? Ali também nós temos um monumento que dá um respaldo de acordo com a história do município, que foi os 3 pilares, a fé, a família e o trabalho. Temos ali a representação do trabalho. E um aspecto que está me chamando muito a atenção é justamente essa comissão, os responsáveis por elaborar, né, o desfile cênico musical junto à Plaza de Castro, é que está se dando valor muito às pessoas da nossa comunidade. A gente percebe que são pessoas de todas as faixas etárias caminhando numa representação daquilo que significou os 140 anos também da imigração, e falou bem o colega Jaison, logo na sequência a migração das pessoas dos campos de cima da serra, da fronteira, da metade sul, que compunham hoje o nosso território. Então tu não vê mais máquinas, veículos automotores sendo puxado, tu vê assim o curso alegórico, o desfile cênico também sendo protagonizado por pessoas da nossa comunidade, contando para a população e o turista que aqui vem a história do município. Então estamos recebendo elogios. É claro que toda mudança que ela aporta muitas vezes gera discussões, gera polêmica, tem os que são a favor, tem os mais conservadores, mas eu entendo que com o tempo a questão vai se ajustando, né? Melhorias podem advir desta mudança e com certeza ela vai trazer muita alegria para a nossa comunidade. Pegando o senhor cita a imigração italiana, que fez 140 anos em 2015 e desemboca agora num ponto culminante com a própria Festa da Uva, nós temos aqui, não só no estúdio, mas no próprio stand, muitos quadros expostos alusivos ao trabalho no campo, à própria imigração italiana e a todas as etnias que compõem o nosso cenário caxiense. Vereador Jaison, dentro desse contexto, está satisfeito com os desfiles na Plástico? Já pôde comparecer a algum deles? O vereador Toigo, para mim, e ele sabe sempre quando ele traz projetos importantes na defesa do patrimônio histórico ou patrimônios históricos do município de Caxias do Sul, ele foi inspirador. O vereador Toigo tem um projeto que transforma, e com o meu voto, vereador, se me permite assim, obrigado. Importante. O nosso monumento ao imigrante. O símbolo oficial do município. Símbolo oficial de Caxias do Sul. Símbolo oficial. Que fez aniversário na edição passada, que o senhor era presidente, aí teve uma série de atividades aqui. E na votação eu fiz um discurso, eu digo puro, apaixonado pela imagem, pelo simbolismo disso. O vereador Toigo sabe que foi um discurso na defesa e na valorização daquele, segundo a minha ótica, um excelente projeto. Claro. Recentemente nós fizemos uma moção também defendendo um projeto de lei que trata o deputado federal Mauro Pereira, lá em Brasília. Que já esteve aqui também no De Frente com a Lei. Em transformar a Festa da Uva em patrimônio imaterial do Brasil. E nós nos perguntamos, alguns dizem, vereador Toigo, não dá para fazer nada na Câmara, não dá para fazer nada... E você percebe aí, mas o imigrante, vereador Toigo, não era patrimônio material? Não era. Nós não temos... A Festa da Uva Nacional, que é a terceira
Agora parece que já é a segunda festa popular brasileira. Olha só, o valor que nós precisamos passar para os nossos filhos, que nós temos em Caxias do Sul. Olha o quanto caro deve ser aos nossos filhos, aos nossos futuros netos, enfim. E aí, vereador Toigo, Fábio, comunidade, a contemplação que precisamos dar lá no desfile, aqui na festa, é justamente a simbologia da festa, que é os agricultores, os colonos. E a maioria de nós em Caxias do Sul somos oriundos do rural. Somos oriundos de um êxodo rural que é muito recente e que ele transformou toda a nossa área urbana. Hoje nós somos muito mais urbanos. Agora, nós temos na nossa alma, né, o nosso forjamento rural. Eu saí do rural com 9 anos de idade e vim para essa cidade. E a cidade ainda se mantém, de certo modo. E aí, apenas para lembrar o que disse o vereador Toigo, eu quero agradecer que ele lembrou da Maesa. Quando nós defendemos a Maesa, nós teremos ainda na festa, vereador, não sei se o senhor já recebeu o convite, no dia 4 nós teremos aqui na Festa da Uva, aqui nesse espaço, nós teremos a apresentação de uma cartilha para ser distribuída para as escolas municipais, para ser distribuída para todas as instituições, para os arquitetos que nos ajudaram a defender junto com a SIC esse patrimônio maravilhoso, para alguns organismos do Estado. Então, a Maesa é uma demonstração exatamente de tudo isso, da contemplação que é precisa, que é necessária por nossa parte. Nós precisamos sim contemplar a nossa gastronomia, a nossa população, e aí num desfile, quando tu olha aquele povão, doutor Igor, quando tu olha aqueles colonos com a mão calejada, ou pode ser o nosso metalúrgico com a mão calejada, isso é identidade. E aí não precisa carros alegóricos que gastem uma fortuna, não precisa mulheres nuas, não precisa, ou homens nus, não precisa, basta o nosso povo, a nossa população. Claro. Fora isso, nós também precisamos respeitar todas as outras culturas, o carnaval, a festa de São João, a festa junina. Agora, não podemos de forma alguma menosprezar a cultura. E o senhor fala aí, por exemplo, da questão rural. Caxias, com toda a pujança industrial, ainda se mantém como o maior produtor de hortifruti granjeiro do estado. Temos aí previsto para a Festa da Uva mais de 220 mil toneladas, 220 mil quilos de uva para serem distribuídos em câmaras frias. Já está acontecendo aí ao longo da festa. E eu gostaria que dentro dessa lembrança que vocês vão fazendo alusão ao longo do programa, citamos o Monumento ao Imigrante. Na edição passada, nós fizemos aqui uma série de atividades alusivas aos 60 anos da inauguração do Monumento ao Imigrante. Eu gostaria que o vereador Toigo lembrasse um pouco desse período. Nós temos feito esse exercício com alguns vereadores, passaram aqui, por exemplo, o vereador Zoraide Silva e o vereador Pedro Incerti lembravam também lá da própria vinda do stand aqui para os pavilhões da Festa da Uva. O vereador Zoraide lá atrás contava da própria construção do prédio da Câmara, e o vereador Incerti lembrava que ele era presidente quando o stand teve a decisão de se instalar aqui no centro de eventos da Festa da Uva. Como é que foi toda essa movimentação, vereador Toigo, reconhecendo o significado da imigração, não só dos italianos, mas de todas as etnias que constituíram Caxias do Sul? Olha, essa é uma parte importante que eu me orgulho muito da minha cidade, porque nós todos sabemos e precisamos entender que temos que respeitar a diversidade étnica que nós temos aqui. Aqui, quando chegaram os primeiros imigrantes italianos, já haviam estabelecidos os índios caigangues estavam aqui já há bastante tempo, e depois tiveram que dar espaço, não vamos entrar no mérito disso, na sequência os alemães já vieram, poloneses, suíços, os lusos, afrodescendentes. Então, Caxias do Sul tem essa mistura étnica que faz do nosso povo ser o que ele é. E a questão do Monumento ao Imigrante é justamente uma celebração
Por isso que o Getúlio, à época, em 52, antes da inauguração em 54... O ex-presidente Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, ele aportou recursos, né, como forma também de pedir perdão naquela época da Segunda Guerra Mundial, onde se proibiu se falar japonês, italiano e alemão aqui na nossa terra. Em face da Segunda Guerra, o Brasil apoiando os países do eixo, o Getúlio disse, não, agora não se fala mais isso. Então, em 50... vem a Caxias do Sul na abertura da festa o Eurico Gaspar Dutra, presidente do Brasil, e juntamente com a comissão comunitária, vereador Jaison, criam um concurso de construção de um grande monumento à imigração italiana, que é vencido pelo pelotense Antônio Caringi, que faz o casal de imigrantes. Mas aí chegou um determinado momento, Fábio, que faltou dinheiro para fazer a obra. Aí eles foram bater na porta lá no Rio de Janeiro, no presidente Getúlio Vargas. E o Getúlio, de uma maneira muito esperta, aquele gaúcho nosso de São Borja, de saber lidar com o povo, ele disse, não, eu preciso me redimir com vocês lá, da região da Serra, da imigração. Eu vou aportar dinheiro, vocês vão terminar isso, mas vai ser um monumento a todas as etnias que compunham o território nacional. E veio aqui em 28 de fevereiro, de 54, inaugurar o monumento imigrante na Festa da Uva. Então tudo está entrelaçado. Esse trabalho do imigrante com o poder político, com a força e o braço do povo. Mas uma coisa que nós temos que destacar, vereador Jaison, e Vossa Excelência, enquanto secretário do Turismo, fez um papel importante em nosso município, porque trouxe a Estação do Abraço para cá, é o papel da comissão comunitária. Ela é exemplar no país. Todos são unânimes em dizer, tanto a imprensa e é por isso que dá certo, público, é o envolvimento desta comunidade na Festa da Uva. Aproveitando toda essa recordação e que vocês vão contando aí passo a passo para nós no decorrer do programa, nós estamos na reta final do programa. Tem todo esse caráter comunitário, vocês lembraram participações como agentes públicos no contexto de Festa da Uva, mas sempre se costuma dizer que cada caxiense ou cada pessoa que decidiu constituir residência e ter a sua vida em Caxias do Sul tem a sua própria relação com a Festa da Uva. Eu tenho provocado os vereadores nesse sentido. Como é que tem sido, ao longo dos anos, essa relação de vocês? Que lembranças pode ser mais remota, lá atrás, quando era criança? Como é que se dá essa relação pessoal de vocês no contexto de Festa da Uva a cada edição, a cada 2 anos? Eu preciso trazer uma memória que para mim foi marcante quando eu fiquei sabendo que em uma Festa da Uva, a primeira Festa da Uva que eu lá com 14 ou 15 anos participei, que um tio muito querido lá de São José dos Ausentes estava aqui nos visitando e nós apreciando o quanto os italianos defendiam, né, essa raiz, essa marca importante e que nós acabávamos também nos apaixonando. E quando eu descobri que o idealizador da festa era, segundo a nossa ótica, um pelo duro, o Joaquim Pedro Lisboa. Então isso para mim foi muito marcante e quando estive como secretário de Turismo, eu tive um momento que, como eu tenho também uma formação em engenharia, eu verifiquei na minha chegada que o local do Som e Luz, ele corria sério risco, oxidação de toda a arquibancada, então eu não coloquei em risco mais os visitantes. Eu já fechei ali o Som e Luz e encaminhamos um projeto, captamos recursos para a confecção de um novo espetáculo Som e Luz, uma nova arquibancada, uma nova estrutura. O que, para minha infelicidade, não imaginava eu que um processo licitatório demorava tanto. E começou, aquele processo não aconteceu, e eu comecei a me desesperar, porque eu, um descendente de português, a gringada me ligava e me dizia, né, pô, seu pelo duro, tu quer tirar a marca da nossa epopeia, da saga, da epopeia da imigração italiana, enfim, claro que diziam brincando, mas no fundo não deixava de ser uma possibilidade de não ter aquela Estavam angustiados, digamos assim. E conversando com alguns amigos, eu só percebi só existia algo que eu podia colocar ali sem ofender os descendentes de italiano. E a comunidade caxiense?
que era o chimarrão. Então nós colocamos ali naquela festa a escola do chimarrão, servindo chimarrão, e foi muito bem acolhido, vereador Toigo, e foi uma demonstração de que nós realmente estamos integrados, independente de etnia. Então eu tenho um grande orgulho pela construção do novo espaço físico do Som e Luz. Naquele momento tivemos o apoio do prefeito Sartori e era um momento econômico muito melhor, então nós fizemos todo um teatro onde vinha a comunidade rural e encenava, era um momento maravilhoso onde, não vou negar para vocês, eu chorei. E ficou essa herança aí, então, para todos nós. Vereador Toigo. Olha, Fábio, Jaison, eu tenho uma lembrança muito bonita da nossa festa da uva, me lembro como se fosse hoje, que foi o centenário da imigração, 1975. Então, o que me chamava muita atenção em vir aqui para o parque era uma viagem. Nós saíamos das nossas casas, fazíamos 7, 8, 10 quadras, mas era muito longe, nós éramos piá. Claro, é. E vermos a proporção toda é outra. A força de trabalho expressada nos caminhões da Randon, nas carretas, nos ônibus da Marco Polo. Então isso a gente gostava porque era coisas feitas aqui e de repercussão nacional, internacional. Então a gente tinha muito orgulho disso. Mas o que eu quero dizer é que a Caxias é muito feliz, é uma terra abençoada, tem uma gente voluntária e muito generosa, que ela sabe entender o significado dessa festa. Ela se confunde, a festa da uva, com a própria história de Caxias do Sul, como ela nasceu, quais foram as principais culturas, o trabalho que foi se desenvolvendo, e a festa da uva, ela leva para além mar, vamos usar uma viagem dos antigos navegadores, Caxias do Sul. Ela é onde tu vai pelo Brasil afora, eles perguntam, e a festa da uva? Vai sair? Não vai sair? Como é que tá? É o cartão de visitas de Caxias do Sul. E foi muito inteligente a festa neste ano, homenagear José Clemente Pozenato, um escritor nosso da terra. Foi amplamente citado na solenidade de abertura, inclusive pelo ministro Miguel Rosseto, ministro do Trabalho, que representou o governo federal, o presidente Dilma Rousseff, e depois o governador José Ivo Sartori também, né, compartilhou ali lembranças alusivas ao Pozenato. Né? Pozenato, que foi professor do nosso governador Sartori, aqui nas proximidades. Exatamente, né? Ele falou. Então, ele que escreveu, né, através da trilogia do Quatrilho, da Cucânia e da Babilônia, toda essa questão da imigração. Então, acertou a comissão em colocar um carro alegórico ali. Eu que fui na abertura, o vereador Jaison também estava lá. Tivemos um pouquinho de atraso, mas que não maculou em nada, todo mundo adorou o desfile, porque, repito, ali está transfigurada, né, toda a história das pessoas. E Caxias do Sul, ela só é o que é pela sua gente. Aqueles que iniciaram e aqueles que vieram se agregando ao longo do tempo, tendo, como o vereador Jaison falou, um espelho naqueles que vieram desbravar e que colonizaram, e hoje Caxias é essa maravilha, essa gente querida que recebe, que acolhe a todos com muito carinho, muita generosidade e muita afetuosidade, por que não dizer esse termo também. Então, festa da uva é tudo de bom. Bom, nós estamos ao final do nosso programa. Eu quero agradecer imensamente a participação de vocês e eu quero que, de forma breve, tanto o vereador Toigo quanto o vereador Jaison, vocês façam suas considerações, toquem num ponto que não tratamos até aqui brevemente. Eu tive um privilégio de ser secretário de turismo. Eu não posso negar, não posso omitir que me apaixonei por Caxias do Sul na Festa da Uva. A Festa da Uva, ela possibilita nós interpretar a raiz de Caxias do Sul. Isso tudo que o vereador Toigo fala, e eu falei da minha emoção quando via a encenação no espetáculo Som e Luz dos próprios colonos. E Festa da Uva é pura emoção. Se você não ama Caxias, você jamais vai entender Caxias. É imprescindível você, como cidadão, mesmo estando em Caxias, não passe por Caxias. Seja mais um caxiense e se apaixone por ela. Então, vereador Toigo. Fábio, Jaison, TV Câmara, eu quero agradecer essa oportunidade de ter convidado de maneira muito singela e muito carinhosa, nós estarmos hoje aqui participando deste programa, convidar a nossa comunidade que vem até aqui no Parque de Exposições Mário Bernardino Ramos, os nossos pavilhões da Festa da Uva, e visite o estande da Câmara. Exatamente. Está muito bonito, tem uma aguinha gelada, volta e meia tem um cachinho de uva, se não tem aqui, tem bastante uva espalhada por aí, está muito bonito o parque. E eu quero
dizer para a comunidade, Fábio, se tu me permite um pouquinho mais, que a Câmara de Vereadores, ela tem 23 vereadores que todos desenvolvem um papel muito importante. E meu colega Jason é um deles também, que se hoje também nós temos, né, esse espetáculo de som e luz, é porque teve a mão dele quando foi secretário. Foi um cara que batalhou, foi um cara que ressuscitou aquilo ali, que colocou toda uma estrutura que hoje está recebendo o nosso turista. Então, os vereadores, enquanto estão assumindo cargos então, em outros planos de governo, também têm uma importância. E eu destacaria para fechar, quando comemoramos aqui em 2014 os 60 anos, que entregamos uma lembrança para todos os descendentes das famílias que construíram o Imigrante, que forjaram a estátua do casal, enfim, que colocaram a parte de mármore, também os descendentes dos políticos, aquelas pessoas aqui nesse stand se emocionaram e choraram muito, e você foi testemunha disso. Sim, foi emocionante. Eu lembro que pela manhã descerramos a placa lá no próprio Monumento ao Imigrante, museu que tem logo abaixo, e à tarde, então, a homenagem aqui com a própria TV Câmara foi memorável, sem dúvida nenhuma, vereador Toigo. E cabe aquele símbolo para defender Paris, somos todos festa da uva. Então, mais uma vez, acho que fechamos bem, vocês já fizeram os devidos convites, mas nunca é demais reiterar. Venham à Festa da Uva, as atividades continuam até o próximo dia 6 de março. Visitem os pavilhões, o estande do Legislativo Caxiense. Voltaremos então com novos entrevistados. Conversamos e acabamos de falar com o vereador Gustavo Toigo do PDT e o vereador Jason Barbosa também do PDT. Obrigado pela audiência, continue acompanhando o nosso canal 16. Até o nosso próximo encontro.